mas a gente, infelizmente, nesse período de pandemia, não pode, né? Aí a gente faz aqui desse nosso jeitinho na gravação, mas que bom que a gente está conseguindo, mesmo assim, juntar a nossa militância toda por aqui. Bom, aí a ideia é a gente seguir no tema da nossa formação. No primeiro dia, a gente discutiu um pouco o que é a ADS, né? Apresentou um pouco a história da ADS no PT, que a história da ADS é um pouco mais longa que a história do PT, mas depois se mistura e toma uma importância grande na trajetória do PT. E hoje a gente vai mais fundo, né? Hoje a gente vai discutir mais os pilares da nossa formação, os pilares da nossa identidade política, ideológica, o que a gente pensa. E para isso vamos discutir marxismo, né? Por que é o marxismo que nos organiza? Por que a gente é de esquerda? Por que a gente se diz socialista, né? O que isso faz? Por que é isso que nos faz ser quem nós somos? Então, passar para a Brisa, nossa vereadora aqui de Natal, eleita, minha companheira de movimento estudantil, eleita vereadora aqui na cidade, para conduzir esse momento e apresentar também o nosso convidado. Então, Brisa, fica aí com a palavra. A gente só lembrando que esse é o segundo dos encontros, né? Nós teremos 4, então temos aí ainda 2 sábados para a gente se encontrar depois desse momento, depois de hoje, né? E Brisa, tem Brisa e tem Isolda. Brisa vai continuar a condução durante a manhã, Isolda vai ter que sair, mas Isolda faz uma saudação aí em seguida, né? Ainda antes de encerrar. Então, agradecer de novo a presença de todo mundo, de Brisa, de Isolda, nossos parlamentares, e de todo mundo que está aqui, que também constrói a sua militância no seu lugar, né? Nos sindicatos, no campo, no PT. Que bom que a gente tem energia nesse período para tocar a luta e para se encontrar aqui nesse sábado para debater política. Então, bom dia a todos. E Brisa e Isolda, está com vocês aí. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo. Eu já fui apresentada, sou Brisa, vou ajudar hoje aqui a mediar esse espaço, mas antes de tudo vou passar para a nossa deputada dar uma saudação inicial aqui de 5 minutos para a nossa escola de formação. Gabriel já apresentou aqui o nosso espaço, Isolda também está aí dando conta de outra agenda que vai ter que participar. Então, antes de passar para Carlos e antes que eu também faço aqui algumas considerações, vou passar para a gente ouvir a saudação inicial da nossa deputada. Desde já, bom dia para todo mundo, que saudade que dá da gente ir buscar o cafezinho no corredor e tá fuxicando na porta do auditório e o Gabriel mandando entrar. Mas simbora, vamos aqui concentrar e fazer nossas formações virtuais então. Isolda, passo para você, meu bem. Bom dia, querida. Bom dia a todas e todos aqui dessa sala. Nós estamos com 60 pessoas aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia, Gabriel, que está junto com o São e outros organizando essa formação. Dizer que é muito importante. Eu estou vendo que tem companheiros e companheiras de vários municípios aqui, de Rodolfo Fernandes, né, de Pedro Velho, de Upanema, tem vereadores e vereadoras aqui na sala, né? Então, desde como eu disse da outra vez, esse mais do que nunca, a gente necessita, nesse período tão difícil da conjuntura, de tanta polarização, de tanta negação da política, tanta negação da ciência, de tanta negação, né, de projeções, a gente se reunir para fazer formação. Né, e faz uma diferença enorme, né, faz uma diferença, isso, na verdade, isso demonstra um pouco, inclusive, a diferença da DS, né, dessa corrente que sempre se debruçou muito sobre esse tema da formação, por compreendermos a importância do que é a gente ter uma reflexão coletiva, né, sobre a conjuntura e também, né, definir as nossas tarefas, e a DS tem feito isso. Esse processo que a gente está vivendo aqui todos os sábados tem sido muito bom, como o Gabriel disse, sábado passado nós estivemos ele está me ligando aqui, mas já é para atividade, com Joaquim e com o Hugo, foi um processo muito bom de apresentação da DS, e agora nós vamos entrar numa parte também fundamental, que é do marxismo, né? Então, entender por que nós somos marxistas, por que o marxismo nos guia, e com certeza, a
a teoria que nos permite, a prática nos permite elaborar sobre o mundo e também permite ser complementada, né? O feminismo, por exemplo, o marxismo, com certeza foi a única que conseguiu incorporar o feminismo como um elemento, né, estruturante da transformação do mundo. Então, queria dizer da alegria, lamento muito, não vou ter uma atividade aqui com o Alexandre, que é nosso secretário da Agricultura Familiar, aqui em Upanema, mas espero conseguir voltar em 40, 50 minutos. Estou vendo que o nosso querido Aguinaldo também está aqui na sala, Raíssa, né, pessoas de Baraúna estão aqui, Nilda, Carlos. É muito bom encontrar os companheiros e companheiras, uns mais antigos do PT, outros que estão voltando, outros que estão chegando. Então, é muito, muito legal esse processo que a ADS está vivendo agora, né, de fortalecimento. E fazer, mais uma vez, o chamamento para a filiação do PT. Nós estamos numa campanha de filiação do PT, e é muito importante que você que está aqui, que conhece mais aquela pessoa que é PT, mas não se filiou ainda, é esse momento que a gente precisa fazer. Então, parabéns para todos nós, vamos seguir aqui na resistência. Não me canso de falar, a pandemia não passou, né, muito cuidado, se for sair tem que usar máscara, né, com todos os cuidados, principalmente na região do Alto Oeste, né, que está muito crítica a situação, mas vamos lá, vamos vencer essa guerra para que muito em breve a gente possa fazer esses encontros presenciais como a gente fazia anteriormente. Mais um beijo, bom dia para vocês, e infelizmente peço licença para sair, mas eu vou voltar. Bom dia, Isolda. A gente dá toda a licença e fica no aguardo do seu retorno também. Eu ia também registrar aqui algumas presenças que foram sendo ditas no chat, né? Quem ainda não colocou no chat sua apresentação, pode colocar aí seu nome, de onde é, sua cidade. Dá para ver aqui a nossa pluralidade também. Então, tem gente de Janduís, tem gente de Natal, Mossoró, aqui, ó. Gente de Baraúna, que é nova afiliada, Rosângela, Apodi, Aguinaldo, que está aqui descascando machixe enquanto está ouvindo nossa formação, né, Aguinaldo? Preparando a machichada de mais tarde. Rodolfo Fernandes, Plúvia de Mossoró, Joca de Natal, enfim, temos muita gente, quase 70 pessoas aqui. E temos o nosso grande convidado aqui do dia hoje também, que é o Carlos Henrique Árabe, companheiro nosso da Democracia Socialista, do PT, da Coordenação Nacional, do Grupo de Trabalho Nacional da ADS, que hoje vai fazer esse debate conosco e fazer uma apresentação, uma exposição para orientar o nosso debate também, para a gente aprofundar nesses momentos de formação que a gente vem tendo, né? Que é uma prática, sempre foi uma prática da ADS. Nós nunca fizemos campanhas de filiação ao PT que não fossem acompanhadas de espaços formativos, porque para nós não faz sentido chamar as pessoas para construir o Partido dos Trabalhadores se não for para a gente ter esses momentos de debate, de formação, de alinhamento da forma que a gente enxerga o mundo. Então, Árabe, só respeitando aqui o roteiro que me foi dado também aqui para o espaço, antes de passar aqui para a sua apresentação, fazer algumas breves considerações também aqui sobre o tema de hoje, e aí passo para a sua apresentação e a gente passa logo depois para a parte das inscrições, para o debate aberto, e aí todos e todas também que já quiserem se preparar, fazer um comentário, fazer uma pergunta, já vão aí se organizando, que logo depois da apresentação do Carlos, a gente vai abrir para um momento de espaço de debate aberto aqui. Mas, só para iniciar, fiquei refletindo, né, quando vi aqui o tema da nossa segunda escola de formação, do segundo encontro da escola de formação, que seria sobre teoria e práticas marxistas, e aí fiquei muito refletindo que eu fiz, acho que o Carlos, com toda certeza, vai aprofundar muito a teoria marxista e trazer para nós aí uma boa formação da teoria marxista, e acho que o lugar que agora, né, e o desafio que tenham construído nesse momento, pode fazer alguma contribuição no sentido das nossas práticas marxistas e como que a gente tem atualizado as nossas práticas marxistas sob a luz dos novos desafios da conjuntura e do que tem acontecido no último período. E quais são os novos retratos que essa atualização das nossas práticas marxistas tem
nos oferecido e nos trazido nesse último período. E nesse processo, né, de reflexão e de leitura, e de parar um pouco, inclusive, a loucura da nossa rotina do dia a dia para refletir sobre o que a gente tem construído no último período, parei para enxergar e confirmar algo que eu acho que é muito do que é a teoria marxista e que agora vem nos guiado, que é pensar que para nós, nem hipótese alguma, nós não pedimos licença para fazer uma mudança no rumo da história. E isso é sob a nossa condução da teoria marxista. Quando a gente entende, né, que toda e qualquer alteração nessa pirâmide social de desigualdade que a gente está inserido só se dará através da luta de classes, a gente entende que não vai ser pedindo licença para a burguesia, nem vai ser pedindo licença para os poderosos que a gente vai alterar a realidade. E para nós, mais recentemente, também não seria pedindo licença, inclusive internamente, dentro da esquerda, e com setores dentro do nosso próprio partido, para a gente atualizar e renovar o que é e o que são as nossas práticas marxistas. E isso, não tenho dúvidas, né? Acho que a gente conversou muito e já estudou muito o que foi o resultado das eleições do ano passado, com todos os demarcadores da eleição dos LGBTs, da juventude, mas esse dado em especial, que aponta porcentualmente, né, a diferença do que era a presença dos jovens eleitos de 2016 para 2020, é um salto que eu acho que ainda precisa ser muito mastigado por nós e compreendido também o que isso reflete, né? Se a gente para pensar que éramos 1,7% dos eleitos em 2016 e agora mais de 9%, é um salto que não é somente um salto quantitativo, mas para nós da DS também, e cumprimos esse papel nesse processo, um salto com muita qualidade, e qualidade que se dá porque esses jovens, né, essas jovens que vieram agora nessas últimas eleições, são o fruto de uma grande trajetória dos movimentos sociais, que aí é onde entra, sem dúvidas alguma, o que a gente compreende como a nossa prática cotidiana, que é a prática que entende que o fortalecimento dos movimentos sociais, do movimento feminista, é tão importante quanto o nosso fortalecimento partidário e a nossa disputa interna dentro dos espaços do partido também. E aí, trazendo um pouco sobre essa experiência do que foi a nossa campanha, do que foi esse processo que a gente viveu aqui nesse último período, não tenho dúvidas que tudo que a gente construiu no processo de pré-campanha, no processo de campanha, e agora, nesse novo desafio de ter um mandato aqui na capital, tem tentado se espelhar nessa atualização do que são as nossas práticas cotidianas e marxistas. Então, quando a gente decidia que as nossas propostas, que o nosso programa ia ser construído em diversas oficinas de sonhos, a gente está jogando aí, né, a gente está usando aí o sonho, que é algo que a gente sempre debateu, aprofundou, para trazer para a nossa esperança da realidade. Quando a gente define, por exemplo, que o planejamento do nosso mandato vai se iniciar em um planejamento aberto, numa plenária virtual aberta, quando a gente decide que o primeiro projeto que a gente vai apresentar é um projeto que vai debater renda básica, inclusive a contragosto de outros quadros dirigentes do nosso partido, que achavam que o PT, nesse momento, não deveria realizar o debate da renda básica aqui, e a gente entendendo e reforçando que sim, que nacionalmente a gente fazia esse debate, que é um debate necessário e central num momento como esse, fazer o debate da renda básica, inclusive pela nossa compreensão marxista do processo que a gente vive. Quando a gente compreende que as plenárias não são somente um espaço esporádico, mas que fazem parte do nosso próprio organograma do mandato, que fazem parte de uma construção que se repete, então não é somente uma plenária quando a gente acha que precisa ter plenária, é plenárias ordinárias, são plenárias que fazem parte, que orientam a política que a gente vai construir, e quando a gente compreende o esforço que é, obviamente, todos os dias, não se limitar ao espaço institucional e seguir na construção cotidiana dos movimentos sociais. Então, acho que isso tem sido um pouco do que é a nossa prática nesse momento, com algo muito importante que eu acho que também precisa ser dito,
que é a nova dimensão de disputa, que são as redes sociais. Então, acho que esse é um outro desafio que a gente também tem que entrar. Acho que isso é, inclusive, pauta suficiente para a gente ter aqui um grande debate, porque falar das redes sociais, né, e tentar fazer esse debate sob a luz da nossa teoria marxista é um grande desafio. Se quando a gente fala do campo das redes, a gente está falando essencialmente, inclusive, de grandes empresas, de empresas internacionais que dominam nossos dados, que, né, nos colocam como refém de várias formas, mas que, indiscutivelmente, têm sido necessárias para a gente conseguir construir a disputa da sociedade. Então, combinado também, nesse momento, com o que tem sido essa disputa e a necessidade da gente se organizar e compreender a nossa presença dentro desse espaço das redes, é o que a gente vem agora construindo os nossos desafios. E aí, só para falar um pouco desses desafios que estão aí pela frente, acho que passa pela nossa compreensão, pelo nosso jeito de enxergar a política, primeiro que a saída nem de perto se dá com a gente só olhando para 2022, e por isso, inclusive, reforço o chamado para o ato do dia 29, né, aqui em Natal a gente já teve uma plenária longa que conseguiu fazer com que o ato seja construído em unidade no dia 29, acho que essa é uma tarefa que precisa ser central em todos os municípios. Então, os municípios, quem ainda não tem, né, não começou um processo de organização do dia 29 do ato do Fora Bolsonaro, eu acho que é fundamental que a maior quantidade possível de cidades e de espaços se envolvam nessa mobilização do ato do dia 29, porque, inclusive, entendendo que de nada para nós vai adiantar somente um processo eleitoral com Lula sendo candidato em 2022 se a gente não tiver um processo de aglutinação da sociedade, da população, da classe trabalhadora, que venha desde agora, né? Inclusive construindo a queda aí de Bolsonaro. Então, acho que é central essa tarefa da construção do ato do dia 29, assim como também para nós é central, desde já, a disputa do programa que orientará a candidatura de Lula em 2022. Se para nós é muito feliz a notícia de que Lula será candidato em 22, também é muito grande o desafio de construir qual programa o PT vai apresentar para a sociedade nesse próximo processo eleitoral. E nisso eu não tenho dúvidas que a DS tem sempre cumprido um papel fundamental de trazer o partido sempre mais próximo ao que diz, né, ao que nos orienta a teoria marxista. Então, acho que esses são os nossos dois grandes desafios nesse momento: organizar os atos do dia 29 e a nossa resistência contra Bolsonaro, e desde já nos organizar, como já temos feito a partir das nossas campanhas de filiação. Esse espaço aqui de formação também é um exemplo e fruto disso, que é organizar a nossa disputa interna do programa que será elaborado e será apresentado para toda a sociedade brasileira como o caminho aí, a estratégia de esperança para a gente conseguir superar esse momento tão difícil que tem sido da nossa conjuntura. Então, acho que um pouco das considerações que eu ia fazer eram essas. Tentei olhar aqui o tempo para não passar, acho que consegui ficar dentro. E Gabriel está me ajudando aqui na contagem. Mas no mais é passar agora também para as contribuições de Carlos, agradecer desde já, de antemão, por Carlos se disponibilizar aqui para a nossa escola de formação, reforçar o convite, que acho um absurdo, Carlos, você não conheceu o Rio Grande do Norte. Então, assim que essa pandemia nos permitir, a gente quer uma escola aqui presencial também, com a sua participação, mas agora a gente para aqui para te ouvir desse modo remoto e depois abre para os nossos comentários. Carlos, você tem 20 minutos aí para fazer a sua exposição, então eu vou te avisando aqui pelo chat também, quando faltar 5 minutos, eu já vou te avisando, certo? Tá, bom dia, obrigado, Brisa. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver, tá tudo certo aí? Tá vendo? Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a direção da DS do Rio Grande do Norte pela forma que está conduzindo tanto a construção da nossa corrente quanto o PT. E a fórmula básica é fazer as duas coisas.
não fazer uma em separada da outra. Acho que isso é uma conquista, sim, e que, na verdade, remonta ao começo da DS. A DS se colocou assim, uma corrente de um partido mais amplo, mas não um partido amplo sem uma corrente marxista. Isso não nos levaria a uma transformação. Do mesmo modo, uma corrente isolada, por mais, digamos, que diga que é marxista, se ela não se inserir num movimento mais amplo, ela, digamos assim, não está cumprindo a primeira palavra do ABC, vamos chamar assim, do marxismo, que é construir um movimento próprio dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Eu já vou tocando, tá, pessoal? Não vou fazer muitas misuras, porque a Brisa está vigiando o tempo e o Gabriel já mostra um lado assim de controle, né, que nós temos que superar no futuro aí com a democracia socialista mesmo, na prática. Mas certamente nós acrescentaríamos muita coisa ao manifesto hoje. O feminismo, por exemplo, mas eu vou deixar aí vou falar disso no final, mas como uma vertente, uma construção central do feminismo da DS está no Rio Grande do Norte, eu acho que seria muito bom que os companheiros falassem um pouco depois, falassem em seguida, né, sobre a marca feminista no programa do PT e da DS. Então, eu começo com o que eu acho que é a questão que a DS do Rio Grande do Norte está colocando como ponto para a formação, como ponto central, que é como nós vemos o capitalismo, a sociedade que a gente vive. A Brisa falou há pouco, não vamos pedir licença para mudar essa realidade. Mas como nós vemos essa sociedade? Por que nós chamamos de capitalismo? Tem alternativa a ela? O que é o marxismo dentro disso? Bom, e acho que a escolha que vocês fizeram do Manifesto Comunista é fundamental, porque é o primeiro, nós podemos dizer assim, é o primeiro programa, claro, de uma transformação do capitalismo na direção de outro sistema. É a primeira vez que se formula com clareza uma visão do que é o capitalismo e por que transformá-lo e quem vai transformá-lo. Eu acho que a gente pode dizer que é o primeiro programa socialista do movimento dos trabalhadores em escala internacional, da luta de classe, enfim. Até esse momento nós estamos falando de um documento dos anos de 1850, 1848, ou 47, para ser mais preciso, que é um momento um momento de derrota. O manifesto se segue a derrotas importantes, mas, ao mesmo tempo, há um processo que a gente hoje chamaria de mundialização da classe operária. Na época era europeização. Não é à toa que o manifesto fala muito que a classe trabalhadora não tem pátria, ela é internacional, ainda que ela possa defender razões que a burguesia não defende mais, sobre o território, sobre o espaço nacional e tal. Mas então, nós estamos falando de um documento de 1850.
E é o primeiro. Até então, as revoltas contra o capitalismo, elas adquiriram formas não programáticas, vamos chamar assim. Por exemplo, tem o famoso quebra-quebra de máquinas na Inglaterra, na pós-revolução industrial, um movimento conhecido como ludista, por causa do seu líder, né? Mas que atribuía à máquina a origem do desemprego, da exploração, do sofrimento. E passaram a quebrar a máquina. Então, desde situações assim até outras de experimentos de burgueses ricos que compravam um território e procuravam naquele território construir uma mini sociedade, uma comunidade de iguais naquele território. Essas experiências também não funcionaram adiante, foram sufocadas, acabaram, não seguiram adiante. Inclusive depois foram que pensavam que o Estado é que ia promover a grande transformação, a igualdade, a superação dos aspectos piores do capitalismo. Eu não chegava a dizer que iria promover a revolução. Não chegaram a isso. Mas o manifesto é outra coisa. É isso. Não é uma ideia do exterior, ou do Estado, ou de algum burguês ilustrado, ou de um quebra-quebra, de um movimento espontâneo. Não é daí que surge a superação, e nem a compreensão, nem a superação de uma sociedade de horrores como essa que a gente vive. Então, o manifesto coloca que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade de classes sociais e, fundamentalmente, de duas grandes classes. A classe dos proprietários de riqueza e de um tipo especial de riqueza. A riqueza que produz riqueza. É claro que as máquinas entram aí, mas as máquinas em si não são nada, não representam, não querem dizer nada. A máquina, na propriedade capitalista, quer dizer muita coisa. Ela é capaz de ser colocada dentro de uma determinada relação social em que o capitalista contrata trabalhadores que vão operar aquela máquina, que vão produzir mercadorias, que vão receber um salário. O capitalista vai ter a mercadoria que vai valer muito mais do que o salário, vai ter um lucro importante. O banqueiro que emprestou para o capitalista vai ter uma parte desse lucro. O lugar que alugou a terra ou o prédio para o capitalista, aquele capitalista também, o proprietário, vai ter uma renda com aquilo. Enfim, a classe dos capitalistas vai lucrar muito com aquela máquina, desde que empregada para produzir mercadorias e, com isso, o lucro. E o trabalhador vai ter o seu salário. Nós estamos vivendo uma sociedade que isso deteriorou muito. Nós sabemos que uma parte importante dos que vivem, ou dos que a única forma de viver seria vendendo a sua capacidade de trabalho, não encontram, uma boa parte não encontra trabalho assalariado. Então ele tem que fazer outras formas de venda da sua capacidade de trabalho e muitas vezes isso se deteriora muito rápido. Essas pessoas vivem na rua, vivem em condições sobre-humanas, não só no Brasil, mas em muitos lugares. Então, o que o capitalismo oferece hoje, muitas vezes, é menos do que um horizonte capitalista. Mas, ainda assim, nós não podemos esquecer que esse
se organiza em classes sociais, em duas classes fundamentais. Não quer dizer que não tenham outras. Nós temos situações que, de uma parte do povo pobre que não chega a se formar como classe trabalhadora. E temos certamente uma classe trabalhadora. Então, o primeiro elemento da compreensão do capitalismo é como classes sociais e classes sociais em conflito. A forma que uma classe se desenvolve é em oposição, em contradição com a outra classe. E o sistema obriga a que essas classes busquem se defender. Por exemplo, a burguesia, com muita frequência, ela apoia golpes de Estado, golpes contra a democracia. Isso há muito tempo, hein? Já desde o período Marx, cujo objetivo é salvaguardar ou a propriedade ou o aumento de seus lucros. Quando a burguesia aqui recente apoia o Bolsonaro, não é porque ela acha o Bolsonaro uma figura capaz, ilustrada, parecida com ela. Não, é que ela vê no Bolsonaro, viu e vê a forma política de assegurar ganhos, reformas a seu favor, tirada de direitos, reprimir o movimento sem terra, por exemplo. Então, isso também é uma questão que está muito presente no manifesto, que é a ideia de que a burguesia, se teve um momento bem lá, vamos chamar assim, dos anos da Revolução Francesa, isso antes de 1850. Se a burguesia teve um papel na conquista da democracia, ela rapidamente, à medida que se formou a classe operária, que se desenvolve uma luta de classes, a burguesia dá as costas para a democracia. Ela não é mais uma aliada dos trabalhadores para conquistar direitos, conquistar a democracia. E o Marx nunca separou, nem Engels, né? Eles nunca separaram o direito democrático, digamos, institucional, o direito de eleger, o direito de votar, o direito de andar de um lado para o outro, enfim, diversos direitos formais, eles nunca separaram dos direitos de vida, de ter uma casa, de ter salário, de ter educação, de não ser reprimido. Enfim, um conjunto de aspectos, mesmo de ter terra, que não é exatamente uma reivindicação da classe trabalhadora. É uma reivindicação dos camponeses pobres, do povo pobre que depende da terra, que vive na terra, produz na terra e que não tem a terra. Mesmo não sendo uma reivindicação, Marx coloca no Manifesto Comunista a importância da terra, de nacionalizar a terra, da terra não ser ser de todos, ser da comunidade. Bom, então essas duas condições são muito centrais no manifesto. Agora eu queria falar de duas, para concluir essa primeira parte, de duas coisas. O manifesto fala que nesse processo é fundamental que a classe trabalhadora se organize em partido, não só em sindicato, não só em movimentos, mas a forma dela adquirir consciência sobre seus objetivos é se organizando em partido próprio. Isso acho que está muito presente na fundação do PT. Nós sempre destacamos isso. O manifesto de fundação do PT fala que é fundamental que os trabalhadores se organizem em partido próprio. O Partido dos Trabalhadores era um partido diferente do MDB, da Arena dos
partidos, o PT não chegou a usar a expressão assim, a não ser em alguns momentos, ou algumas correntes, algumas pessoas usavam a expressão partidos burgueses, porque não era um termo muito comum, não se usava exatamente assim. Às vezes falava partido sem patrão, PT é um partido sem patrões. Isso também caiu um pouco em termos de terminologia, mas se a gente for ver hoje, assim como desde 2006, de uma forma muito clara, quem vota no PT são os pobres, são os trabalhadores. E nós temos um desafio imenso de ganhar de novo uma parte da classe trabalhadora que nós perdemos, que deixou de votar, fundamentalmente. Eu me lembro aqui das análises que a gente fez quando o Dória ganhou a prefeitura em São Paulo, Haddad perdeu a reeleição. Isso foi em seguida a uma intensa campanha pela abstenção, por não votar, para não ir votar. Por que não votar? Porque a política é suja, a política é a corrupção. Essa campanha foi feita pela classe média de São Paulo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, enfim, o Estadão acho que ninguém mais lê, né? Atualmente, mas a Folha é muito lida ainda. Pela televisão, como a política é nojenta, não vale a pena se meter com isso, não vale a pena votar, etc. e tal. Bom, moral da história, a classe média foi votar. E a classe mais pobre não foi votar. Nós tivemos abstenção na Zona Leste, na Zona Sul, por exemplo, na parte mais longe do centro, a abstenção chegou a 40%. Já nos Jardins, a abstenção foi muito pequena. A classe média foi lá, votou no Dória, e a nossa turma não foi votar no Haddad, podia votar em outro, mas não. Mas em função dessa campanha, nós fomos vítima dessa campanha, bom, eu acho que os mais pobres em São Paulo também. Mas essa noção de partido de uma classe e que os trabalhadores têm que ter um partido próprio é fundamental no manifesto. Tem outra noção que vou falar em seguida. Bom, eu vou passar agora, eu fiz essa pequena relação que eu acho que é fundamental entre o manifesto comunista e o manifesto de fundação do PT, que eu acho muito importante que vocês distribuam, conheçam, leiam. É um texto muito pequeno, muito enxuto e muito importante. Agora, o que tem a ver com a DS, o Manifesto Comunista? Estou vendo que faltam uns 5 minutos, né? É o tempo que eu preciso. Tem uma ideia que ela aparece com uma força muito grande no manifesto, que é que os comunistas não formam um partido em separado da classe trabalhadora, mas que eles se organizam como uma corrente dentro do movimento mais amplo da classe trabalhadora, para conquistar sua independência de classe. O que era a independência de classe para o Marx, para nós? É a constituição em partido político. Não é só fazer um movimento, não é só fazer uma luta pelo salário no sindicato, não é só fazer uma ocupação, é organizar permanentemente uma referência política anticapitalista. Esse é o partido político do manifesto. E muito grande, se possível de todos. Claro que não funciona assim, pode ter mais de um. A classe trabalhadora se diferencia muito. Vai colocar um problema para os comunistas, para os anticapitalistas que querem o socialismo. Eles precisam se organizar dentro desse processo. Eles não podem confiar que espontaneamente as lutas irão conduzir a uma superação clara do capitalismo. Não, elas vão conduzir a lutas, a choques, a confrontos, a conquistas, a derrotas.
mas tem que saber o que é o fio condutor nesse processo todo. Para o Marx era o partido e dentro do partido uma fração, uma parte deste partido amplo, uma corrente, em termos modernos, a gente poderia dizer isso, de caráter socialista, programático, que para ele tinha como ponto fundamental duas coisas. Primeiro, não lutar contra esse movimento geral, mas lutar para ser a parte mais consciente deste movimento. O que era o mais consciente para o Marx? Eram duas coisas, fundamentalmente, no meu entendimento. Primeira coisa, um esforço de compreender o conjunto do movimento, não ver o movimento parcialmente, não julgar o movimento por uma ou outra derrota, por um ou outro objetivo parcial, mas ver os objetivos finais e se esse movimento, no seu conjunto, busca esses objetivos. Quais são os objetivos finais? Bom, alcançar o poder, construir uma nova sociedade, iniciar um processo. Isso é outra coisa, não está bem resolvido isso ainda no Manifesto Comunista. Isso vai ser mais desenvolvido com a Comuna de Paris, que acontece depois, que é um aprendizado imenso sobre o que é o Estado, por que o Estado atual não serve para fazer a transformação, por que tem que construir um outro Estado e assim mesmo de caráter transitório, enfim, essas discussões vão entrar depois, com a experiência. E qual que é o segundo ponto? É o internacionalismo. É a ideia de que o capitalismo estabelece um sistema universal, mundial, de dominação, e que cabe ver que não pode ter o que é muito comum na forma de dominação da burguesia, das classes dominantes, que é julgar uma classe trabalhadora contra outra, de um país contra o outro. Uma coisa que é uma das bases, que foi uma das bases, eu acho que ainda é uma das bases da extrema-direita, e da dominação burguesa na Europa, por exemplo, é dizer que o problema dos salários baixos está no imigrante e que a forma de conseguir um salário mais alto é expulsar o imigrante, às vezes matar. E isso o fascismo recente na Europa, o pró-fascismo, o movimento pró-fascista. Bom, aqui o bolsonarismo, que tem elementos fascistas na sua Constituição, procura o tempo todo julgar uma parte dos pobres contra a outra. E ele claramente assim, o ódio dos fascistas contra as mulheres. É muito claro o ódio contra os negros, contra o Nordeste. Então, essa lógica de julgar uma parte do povo contra a outra, isso... E nos termos que o manifesto coloca, isso a gente pode apontar hoje, nos termos que o manifesto coloca, era isso, não pode ter uma guerra de uma classe trabalhadora de um país contra outra classe trabalhadora de outro país. Então, a ideia do internacionalismo, de um programa internacional, é a outra grande vertente do manifesto, pensada não para, digamos, para todo o movimento. Deve ser para todos, mas especialmente para a corrente mais consciente desse movimento. Então, sobre isso, do mesmo jeito que para o PT nós podemos estabelecer uma sintonia entre o Manifesto de Fundação e alguns princípios do Manifesto Comunista, para a DS, para a democracia socialista, há uma relação muito forte entre a fundação, o sentido da nossa corrente, com princípios postos no manifesto
pensado, naquele momento, para os comunistas, para a fração, para a corrente comunista no interior de um movimento mais amplo. A DS se pensou como uma corrente marxista dentro de um movimento mais amplo pela construção do Partido dos Trabalhadores. Então, com isso, eu encerro. Passando um pouquinho. Bem pouco, poucos minutos. Carlos, muito obrigada. A gente chegou aqui a 80 pessoas na nossa sala da formação. Queria registrar aqui alguns municípios que não falei. Tem gente de Currais Novos aqui também, que, claro, né, marcando presença na nossa escola de formação. Muito obrigada, Carlos, pela exposição, por trazer alguns elementos tão importantes e aprofundar o debate, trazer aqui o nosso debate teórico também. Então, muito obrigada, Carlos, em nome de todos e todas. E estão abertas as inscrições, gente. Agora a gente passa para o nosso momento do debate ampliado, dialogando aqui com os elementos que já foram trazidos. Então, as inscrições podem... qualquer uma pode se inscrever aqui pelo chat. São inscrições de 3 minutos, eu vou estar sempre avisando pelo bate-papo, quando chegar na hora também. Ó, já temos um primeiro inscrito, que é Carlos. Quem quiser se inscrever, vai colocando aqui no chat, que eu vou organizando a ordem. Então, vamos ter aqui agora mais ou menos uns 40 minutos de debate aberto. Então, primeiro inscrito, Carlos. Vou contar aqui os seus 3 minutos, querido. Bom dia, companheiros, companheiras. Aqui é Carlos de Baraúna. Me ouvem bem? Ia fazer uma colocação para o companheiro, para o Xará, né, Carlos também. Carlos, tu não acha que durante muito tempo o partido atuou na instância de superestrutura, né, nos sindicatos, nas associações, tentando modificar a realidade e acreditando na capacidade da superestrutura modificar a realidade. Você não acha que a gente se perdeu um pouco, os sindicatos, por exemplo, quando atuou muito mais no sentido de defender a categoria, sem colocar muitas vezes a classe, né, como na frente, né? E muitas vezes a gente percebe os sindicatos brigando por seus direitos, né, independentemente de travar uma luta real de classe. Você não acha que seria uma premissa que nós teríamos que ir para frente, pensar nela, né? Primeiro a luta de classe, depois a luta individualizada por categoria. Eu acho que isso foi uma falha. É uma falha ainda, né? E tentar trazer mudanças no nível da infraestrutura mas uma mudança real, porque a gente percebe muitas vezes, Carlos, que as pessoas, os capitalistas, eles travam essa luta econômica e eles sabem atuar de forma perfeita no plano superestrutural, modificando leis e tal, e tal, e tal. E nós, infelizmente, não temos essa capacidade aguçada de fazer isso no plano superestrutural, a não ser pelas vias de lutas sindicais ou de associações. Mas essa luta ficou assim meio que defasada, porque se prioriza demais a questão dos grupos de professores, ou de metalúrgicos, ou disso ou daquilo, e não colocou na frente a luta de classe, de um modo geral. Era só isso. Obrigada, Carlos. Cravadinho aqui, ainda tinha uns segundos. Eu não entendi se o Davi estava só se apresentando ou estava se inscrevendo também aqui no chat, Davi. Você quer inscrição? O Davi de Pedro Velho. Deu bom dia. Não deu para te ouvir, Davi, mas... Só me apresentando mesmo. Ah, só se apresentando, tá certo. Bem-vindo, Davi.
Bem-vindo aqui, um abraço aí para Pedro Velho também. Então, vou passar para o próximo que pediu inscrição, que foi Zé Ricardo, aqui já na sequência, depois são 10 inscrições, viu, gente? Então, podem se inscrever ainda. Bom dia, pessoal. Bom dia, companheiros e companheiras. Queria dizer que essa é uma das minhas primeiras experiências de formação, né? Eu me considero um recém-filiado, apesar de estar filiado desde 2019, mas só comecei a participar ativamente mais agora do partido. E a minha consideração, e meio que uma pergunta, casa com a pergunta do Carlos, é a respeito de... Sempre que surge o debate sobre perda de votos, eu penso que ela é muito relacionada a como a classe trabalhadora se acomodou durante o governo do PT. E não tem como dizer, assim, acho que é muito errado apontar culpados, mas parte dessa responsabilidade, eu acho, do partido, parte dessa responsabilidade da própria classe. Mas eu penso que seria interessante que nos espaços de formação ficasse muito claro para a classe trabalhadora e para os recém-filiados que quando a gente atinge o ponto de conquistar um espaço numa eleição ou conquistar direitos, a luta não se encerra ali, né? A luta só se encerra mesmo quando o capitalismo acabar. E eu acho que, principalmente para mim, como quando eu me filiei em 2019, eu não tinha essa noção. Ou mesmo antes de me filiar, quando eu participei de alguns movimentos, era principalmente nos protestos. Aqui na tua gente teve muitos protestos quando eu era estudante, desde 2013, né, 2012 ali, a gente já tinha vários protestos com relação às revoltas e às conquistas do transporte público. E sempre, o que eu vi era sempre uma movimentação muito grande de muitas pessoas interessadas em mudar a realidade, e quando a gente parecia que conquistou, a gente nem conquistou os direitos, mas parecia que conquistou aquela grande revolta do busão dos 20 centavos. Parecia que a gente tinha conquistado, meses depois a passagem aumentou, porque a sensação de conquistar encerra a vontade de continuar lutando. Então, eu acho que eu queria deixar essa consideração a respeito disso, de que a luta não se encerra quando a gente conquista os direitos. A luta a luta também não se encerra até a gente conseguir finalizar o capitalismo, né? E mesmo depois a gente tem que sempre se manter atento para que não surjam novas ideias liberais e possamos continuar, enfim, nos desenvolvendo coletivamente. Era mais nesse sentido. Obrigado. Obrigada, Zé Ricardo. Boa, relembrou aí um processo importante. Aqui nosso. Andréa, tá certo, Andréa, estou te inscrevendo também. A próxima é São, depois Ju. Então, na verdade, eu me inscrevi enquanto o pessoal ia se inscrevendo, né? Mas eu queria falar um pouco dessa relação que existe, né, entre o marxismo e o feminismo, e o quanto que a DS no Brasil contribuiu para esse debate, né? Nós que somos mais antigas, né, temos como referência, e acho que também as jovens, né, o texto de Frederic Ventuyl, que faz uma relação muito legal dessas duas temáticas. Pena que ela só escreveu esse, né? Mas acho que outras pessoas, né, como Daniel Terguá e outras, faz esse debate e constrói essa ideia de que essa teoria, pelo fato dela tratar, né, como categoria as desigualdades, ela abre um leque de diálogo que pode ser não só da desigualdade, mas da contradição, né? Então, assim, que pode ser um processo de bastante acúmulo. E isso é muito, se a gente levar isso para a nossa vida real, né, que aqui tem várias militantes da marcha, a gente vai ver como que nós conseguimos, nesse processo de organização das mulheres, fazer esse link entre o marxismo e o feminismo, ou entre essa discussão de classe e gênero, não como algo separado, ou como algo que se sobrepõe um ao outro, ou como que um é mais importante que o outro,
mas com essa ideia de que existe uma coextensividade entre a classe, entre o gênero, entre a questão racial, e que nós temos que fazer essa luta conjunta, ou seja, coextensiva é uma coisa assim, que uma não vai sem a outra, ou que elas se juntam e se codeterminam. Então, eu penso que a nossa realidade, né, da Marcha Mundial das Mulheres, quando a gente faz a consigna, mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, e mudar a vida das mulheres para mudar o mundo de forma circular e não uma frase sobre a outra, é uma forma muito nítida de que nós só vamos alterar a vida das mulheres se a gente alterar a relação de classe, e a recíproca é verdadeira. Nós só vamos alterar a dominação de uma classe sobre a outra se a gente, de fato, alterar a vida das mulheres. Então, isso na prática tem muito a ver. Se o sindicato está lutando por melhores condições de vida, a pauta da creche tem que estar no meio dessa discussão, né, dessa luta, porque senão você não vai dividir a classe com relação a isso, você vai ampliar a capacidade de mobilização das pessoas que estão em volta. Da mesma forma, a questão racial e a questão LGBT. Então, eu tenho, assim, lógico, eu sou suspeito por falar disso, mas eu penso que no mundo existe o movimento da Marcha Mundial das Mulheres, é o que mais expressa essa junção e essa codeterminação entre feminismo e marxismo. A Brisa já mostrou aí que eu terminei meu tempo, mas é isso. São os ócios do ofício aqui de ser mesa, porque se fosse só por mim, você seguia falando, Mas é para a gente aqui cumprir o nosso cronograma. A nossa próxima inscrita é Ju. Oi, gente, bom dia. Que maravilha estar nesse sábado de manhã tendo contribuições tão significativas, né? Um pouco até difícil falar depois disso, mas vamos lá. Eu pegando a fala, né, tanto a fala de Brisa quanto a fala também do Carlos, e um elemento que chama muito a nossa atenção, e eu acho que o primeiro companheiro que também trouxe a contribuição falou, né? Como traduzir, né? Acho que é um desafio nosso traduzir toda essa questão do marxismo, do socialismo, do comunismo, enfim, para a classe popular, para a classe trabalhadora. Porque, ao longo do tempo, né, esse nome marxismo, socialismo, comunismo, é colocado como sendo algo errado, como sendo algo que não dá certo, né? Então, acho que é uma reflexão muito, muito interessante a gente fazer de como traduzir ou de como reverter essa coisa errada que foi colocada para essa classe mais, digamos assim, popular, trabalhadora, como se coloca, né? A classe mais pobre, que muitas vezes tem essa compreensão porque viu na revista, porque viu no jornal alguma coisa que associava o marxismo, o socialismo a sendo como experiências erradas, que não dão certo, ou que não serve para, digamos assim, para a estrutura da nossa sociedade, né? E aí essa é a preocupação. Então, de fato, é um desafio nosso, né, traduzir isso numa linguagem para que as pessoas compreendam e que não venha acontecer o exemplo, a experiência que foi lá em São Paulo, onde os lugares onde se concentrava a população mais trabalhadora, a classe mais pobre, não comparecer a uma eleição, por exemplo, e deixar de contribuir para que essa mudança seja significativa na sociedade. E não só por isso, né? Existem os conselhos comunitários, existem os conselhos tutelares, e muitas vezes essa classe também acaba não se interessando em participar porque acha que é algo muito distante ou acha que isso só serve para quem tem apadrinhamento político. Então, de fato, um desafio, um sentimento que a gente tem, né, essa tarefa aí para os próximos períodos, levar essa compreensão, essa teoria e essa prática revolucionária para todas essas classes trabalhadoras que existem na sociedade. Acho que é um pouco disso a minha contribuição aqui para hoje. Valeu, Ju. Realmente não são poucos esses desafios. Próxima inscrita é a Andréia, e não temos inscritos depois de Andréia, então reforço aqui o chamado para quem quer se inscrever, colocar aí no chat. Andréia é nossa 5ª inscrita, então ainda temos aqui espaço para mais 5 inscrições.
Simbora, meu povo. Passar aqui para André agora. Estão me ouvindo? Ótimo. Eu me senti muito contemplada na fala do Zé Ricardo, quando ele falou que quando eles conseguiram, quando todos conseguiram atingir o objetivo, pararam. E nesse espaço de tempo, aumentou-se novamente a passagem, né? E as pessoas não tiveram, por alguns motivos, não lutaram mais como tinham lutado antes. E eu percebo muito isso na época do governo Lula. A gente parou de lutar, a gente não ia mais para as ruas, a gente não criticava mais. Se fazia isso, era muito interno, né? A questão das tendências. E eu acho que é muito importante a gente não parar de lutar, porque a gente está vendo que nós, enquanto mulheres, nós lutamos faz muito tempo, e são a passos lentos. Conseguimos alguns direitos, assim, com muito sangue e suor, e a gente está vendo o quanto os direitos, eles são frágeis. O quanto os nossos direitos, não só enquanto mulheres, mas enquanto trabalhadores, enquanto pessoas, né? Enquanto direitos humanos, em geral, ele está sendo questionado, né? Está sendo deturpado. Então, a gente não pode parar de lutar. Porque para você conseguir um direito, para você conseguir, é muita luta. Mas para você perder, é um instantezinho muito pequeno. A gente está vendo muito isso agora, testemunhando muito agora nesse momento político. E nós, mulheres, percebemos que nós somos as primeiras, quando tem uma crise econômica, que a gente já ouviu muito isso, mas quando tem uma crise econômica, quando tem uma crise política, quando tem uma... A gente está vivenciando tudo ao mesmo tempo, uma crise econômica, uma crise política, uma crise de saúde, quando as mulheres perdem. E quando as mulheres perdem, toda a família perde. E quando toda a família perde, os trabalhadores também perdem. E é um efeito dominó, e o país todo perde. Então, eu acho muito interessante que ano que vem a gente vai ter, eu digo tomara, porque eu acho que daqui para lá muita coisa pode acontecer, mas ano que vem nós vamos ter as campanhas presidenciárias, isso, né? E é muito importante a gente estar forte, é muito importante que o nosso presidente, nosso candidato a presidente será Lula, né? Mas, depois que ele ganhar, porque ele vai ganhar, ele tem que ganhar, porque isso é uma questão de, não é só de direito, mas de sobrevivência mesmo, a gente não pode parar de lutar, gente. Eu acho que a gente, enquanto DS, nós deveríamos ficar com essa missão de continuar criticando, mesmo se o presidente Lula, é o presidente Lula, mas se for para criticar, nós vamos ter que criticar, dentro do senso, né, dentro do senso. Se for para ser internamente, vai ser internamente, se for para expor, a gente vai expor, mas a gente não pode parar de lutar, porque se ele sai, aí novamente começa essa questão de que nossos direitos novamente serão questionados, e a gente vai perder nossos direitos novamente. Eu acho que a ADS é a tendência mais, eu não sei qual a palavra que eu estou querendo procurar, o verbo, né? Mas eu acho que a ADS deveria ficar com essa tarefa. A ADS, quando eu falo, é nós todos, não é alguém, mas com essa tarefa da gente ir para a luta, ir para a rua. Se for presidente Lula, vamos continuar indo para a rua, vamos continuar indo, e não parar de lutar. Não se sentir confortável, sabe? Porque a gente sabe que dentro do partido, nós somos o que batemos de frente, né? Nós somos o que a gente ainda se reúne para estudar, para discutir, para entender o nosso pensamento, para entender em que caminho nós vamos e por que estamos indo. Então, é isso que eu queria dizer. Arrasou, Andréa. Aí, ó, já ia de reclamar que não tinha ninguém inscrito, Evangelista. Vou passar aqui para você, Evangelista, 3 minutos. Beleza. Então, eu queria, primeiro, parabenizar o grupo por estar realizando essa formação. Faz muito tempo que eu não participava de formação vinda do PT, né? Eu acho importante essa iniciativa. Eu estava vendo aqui o Carlos Henrique falando de que a gente perdeu um certo apoio em determinado momento em São Paulo, perdemos também no país, a exemplo da eleição passada.
Mas eu estava lembrando aqui de que o PT construiu, na verdade, isso, porque eu estava lembrando da eleição de 89, né? Em 89, o PT começou com quase nada, cerca de 3%, e construiu uma eleição em cima da classe trabalhadora, de que era uma representante da classe trabalhadora contra o capital. E essa narrativa cresceu a ponto de Lula ir para o segundo turno, e se a gente não venceu a eleição naquela época, não foi por falta de voto, mas pela uma união muito forte da direita e da burguesia, que impediu a vitória de Lula, mas a gente tinha condição, a classe trabalhadora tinha conseguido uma consciência a ponto da gente ganhar a eleição naquele período. De lá para cá, o PT veio, construiu esse capital, e depois, em 92, a gente veio diminuindo essa consciência de classe para arrumar para a conciliação, né? Lula se elegeu só em 2002, e de lá para cá o PT nunca mais recuperou a discussão, nem fortaleceu a discussão em cima da luta de classe. E isso é o que me preocupa agora. A gente tem uma condição de concorrer e até de ganhar a eleição em 2022, mas em que base nós estamos fazendo a discussão? Ao meu ver, a discussão já está arrumando novamente para a conciliação de classe, né? onde os trabalhadores perdem completamente a referência de quem defende quem nesse cenário, nesse tabuleiro nacional. Então, se a gente não deixa claro para os trabalhadores, não garante a formação, não garante a consciência de classe, a gente tem dificuldade depois de ter a fidelidade do trabalhador, é lógico. Porque se não criou essa consciência, você não vai ter, o trabalhador não vai lhe reconhecer como uma liderança de que ele pode confiar e respeitar. Então, acho que esse é o grande problema. Nós construímos muito isso em 89, perdemos de lá para cá e não estamos conseguindo recuperar. E se a gente não começar a fazer por isso que eu acho importante essa formação, porque traz de volta a necessidade dos militantes do PT reconhecer essa história da consciência de classe. Beleza, Brisa? Foi bem em cima da bucha. Foi cravado, evangelista. Mas perfeito. E já temos um próximo inscrito aqui também, Ronaldo. José Ronaldo, passo para você, querido. Ok. Bom dia, pessoal. Obrigado, Brisa. Só algumas considerações sobre a fala do colega Carlos. Uma coisa que eu achei muito interessante é a forma como ele coloca de que houve um trabalho muito forte em cima das classes menos favorecidas, digamos assim, pelo sistema, a ponto de criarem uma ojeriza pela política, como se a política fosse algo ruim, então demonizar a política. Política só tem ladrão, política é isso, política é aquilo, e você não deve se misturar com isso, enfim, toda essa conversa que a gente sabe bem. Assim, é claro que eu não estou querendo ser simplista aqui, porque eu sei que existem muitos aspectos que podem ser analisados, mas o Carlos está correto quando ele diz que, nesses últimos anos, o Brasil ele foi envolvido num grande engodo, né? Então, mentiras colocadas na cabeça das pessoas por repetição pela mídia, né, demonizar o PT, a ponto de esse fascista, né, que é infelizmente é o presidente da República, se referir a um presidente como Lula como vagabundo, e ainda fazer referência a uma deficiência física, o que é ridículo para qualquer pessoa, quanto mais para um chefe de Estado. Então, mas aí você observa, mesmo diante de tudo isso, Lula volta ao cenário e é um fenômeno, se apresenta novamente como um fenômeno popular. E por que é assim? É porque existem os fatos. E fato não dá para mudar. Infelizmente, nós temos direito à nossa opinião, mas o fato é o fato. E o fato é que o PT sim transformou o país. Na minha área, que é educação, só para citar um dado, em 99,
se você pegar, por exemplo, a quantidade de pretos, pardos e indígenas na universidade, era 15 para cada 100. Quando o PT deixou o governo, era 46, chegando a 50 para cada 100. Isso eu estou falando de um aspecto. Aí, se você pegar na economia, se você pegar os programas como Minha Casa e Minha Vida, Bolsa Família e etc., essas coisas existem e estão aí. Então, quanto a esse engodo, acredito que cabe à militância fazer um esforço nas redes sociais, onde quer que tenha espaço, para falar disso à exaustão, porque isso é um fato. E as pessoas, sim, vão comparar. E é tanto que estão comparando que o Lula é o fenômeno de pesquisa que se apresenta hoje. Né? Então, cabe a nós, como militante, tentar reverter esse grande engodo. E, para reverter isso, nós temos material. O que precisamos é falar. Falar é exaustão. Então, assim, só para dar essa contribuição. Obrigada, Ronaldo. Já tem um próximo inscrito aqui também, pediu uma palhinha. Ó, seu tempo acabava agora, foi bem gravado. Maurício, passo para você, querido. Obrigado, Brisa. Bom dia a todos. É importante estar fazendo esse debate. Acho bom isso, porque a gente observa que ao longo do tempo, né, a gente foi perdendo essa nossa característica de estar mais próximo das bases, ter um trabalho mais específico nesse sentido. E eu observo, com tudo que aconteceu depois que foi dado o golpe na presidente Dilma, que o país entrou nessa convulsão, a gente perdeu vamos dizer assim, um balizador. A gente ganha a presidência da República, fazemos alguns deputados, alguns senadores, mas esse trabalho de base, trabalho que é mais próximo do povo, a gente se afastou. Eu observo que o partido passou mais a ser um partido de escritório, a verdade é essa, as pessoas cuidando dos cargos e etc. E esquecendo desse trabalho mais próximo do povo, das pessoas. E isso tem, com certeza, desgastado muito, né, a imagem do nosso partido em relação às pessoas. Eu acho que o que o Evangelista colocou aí, né, dessa credibilidade que a gente tinha enquanto lá no início de Partido dos Trabalhadores mesmo, que ia lá para o chão da fábrica, fazia os movimentos, ia para a igreja, ia para a favela, fazia lá o movimento na favela. A gente, depois que ocupamos o cargo da presidência da República, a gente esqueceu desse trabalho, a gente se afastou dessas bases sociais. E o que é que a gente vê? Quem ocupou esse espaço que a gente ocupava? As igrejas evangélicas. O povo precisa desse calor, o povo precisa dessa proximidade. E a gente, enquanto partido, esqueceu disso. Eu acho que é muito bom esse debate, porque a gente faz essa reflexão e vê né, a gente sente a necessidade, na verdade, de se aproximar novamente dessas pessoas e fazer esse trabalho mais próximo do povo. A gente tem que fazer essa discussão dentro do partido. Eu acho que o partido tem que voltar, né, a essa tendência de realmente partido do povo, partido das pessoas, partido daqueles que são a base piramidal desse país, e são essas pessoas que sofrem. E é onde as políticas sociais, onde a política pública, ela tem que chegar. Porque quando não chega, a gente tem o que está acontecendo no país hoje, a fome, a miséria, os direitos, né, indo embora, porque a gente deixou de dialogar com as pessoas. A gente deixou de dialogar com as pessoas. A gente passou mais a dialogar burocraticamente. Não, é porque Lula deu o Bolsa Família, é louvável, deu o Bolsa Família e está resolvida a questão. Não é só o Bolsa Família, a gente também tem que fazer a parte política. E essa parte política, ela é feita, né, nas bases, ela é feita lá na conversa com o povo, ela é feita lá na periferia das grandes cidades, também no interior dos estados, dos municípios, que aí é onde é que está os bolsões de miséria, os bolsões de pobreza do nosso país. Eu acho que o PT tem que fazer essa reflexão profunda. Hoje eu vejo que Lula saiu da cadeia aí, desses 580 dias que ele passou lá,
eu tenho certeza que ele fez uma reflexão nesse sentido, porque ele mesmo diz que foi a partir daí que ele viu quem era que realmente estava com ele de verdade, tá certo? E eu vejo que dentro do partido hoje a gente vê muito a preocupação em manter os cargos que se tem, tá certo? A gente tira aqui pelo estado do Rio Grande do Norte, e manter os cargos que se tem, e pegar alguns gatos pingados, que nem a gente que fica aqui sofrendo pelos interior, para fazer, tá certo? Esse trabalho de base como uma andorinha só. Eu acho que não é por aí. A gente tem que fazer essa autorreflexão enquanto partido e mudar, tá certo? Mudar a forma de fazer política, tá certo? Porque a gente esqueceu disso, infelizmente. Então, era isso. Muito obrigado. Valeu, Maurício. Tem gente aqui, ó, já no chat concordando com você. Andréa, Denise, dizendo que concordam muito com sua fala. Tá certo. Que bom. Contribuiu. Com certeza, que todas as falas contribuem para o debate. E o próximo inscrito é Renato. Depois ainda tenho mais uma inscrição, caso alguém que não falou ainda queira falar, gente, ainda pode se inscrever aqui no chat. Renato, 3 minutinhos. Show, gente, bom dia. Muito difícil falar depois de todo mundo, porque todas as falas, assim, são falas que representam muito os nossos sentimentos, né, diante dessa conjuntura e diante da política, e acho que nisso a gente anseia algo muito, muito similar, né, que é mudar esse mundo, tornar o PT um instrumento de luta cada vez mais forte da luta do povo trabalhador. Então, eu sou Renato Santos, atualmente estou na tarefa militante aí de compor o mandato da deputada Isolda e faz parte da coordenação nacional do coletivo Enegrecer. E lá no começo, a Árabe fez uma pergunta que eu achei muito boa, que é o que é que a gente adicionaria ao manifesto hoje? Né? São fez uma fala muito bacana sobre a questão da luta das mulheres e do feminismo, e eu acho que tem outra questão também que era importante de a gente, nessa atualização que a gente faz do manifesto e do marxismo hoje, que é da centralidade da questão racial na luta de classes. Né? O racismo ele é até preexistente ao capitalismo, mas é o capitalismo que utiliza do racismo como um dos pilares da sua estrutura. Né? O capitalismo, para funcionar, hoje ele precisa do racismo e utiliza disso de maneira totalmente descarada. Né? Em todos os ciclos do capitalismo, no Brasil, no mundo, naqueles que teoricamente garantiam mais direito, nos que a gente vê hoje, nessa onda neoliberal, por exemplo, em todos eles eram as pessoas negras e os povos racializados, né, os indígenas, quilombolas, que recebem os piores salários, que estão no subemprego, no desemprego. E falar do capitalismo no Brasil é falar necessariamente, né, de como os corpos negros foram pensados para atender a demanda da elite, da burguesia. A gente está no mês de maio, é um mês que muita gente celebra, né, a abolição da escravatura, o 13 de maio, mas 13 de maio para nós é um dia de denúncia, né, é um dia de denúncia que o povo preto, que o povo negro desse país lutou por uma abolição que garantisse direito, e os capitalistas, para garantir uma nova... teoricamente, uma nova classe consumidora, tudo isso se satisfizeram com uma abolição que não foi capaz, de maneira nenhuma, de mudar a vida do povo negro desse país. Não mudou tanto que hoje a gente vê que são as pessoas negras ainda que são as mais pobres desse país. Entre os pobres são as pessoas negras que são as mais pobres, são as pessoas negras que a gente vê nos sinais pedindo moedas, são as pessoas negras que batem na nossa porta pedindo comida todo dia, são as pessoas negras as que mais morrem de Covid por país. Né? Então, é importante a gente ver assim que a abolição não foi capaz por um interesse do capitalismo. Né? O capitalismo definiu qual era o lugar das pessoas negras no seu processo de produção e na sua política, e é importante que a gente entenda qual a centralidade que o racismo tem na questão da luta de classes. Né? E a ADS tem uma contribuição enorme na luta do povo negro. Né? A ADS, dentro do PT, que é o fortalecimento da ideia da auto-organização. É o fortalecimento da ideia de que a política, historicamente, não foi capaz de incluir e dar centralidade à luta desse povo. E é só a organização coletiva dessas pessoas que dá conta de construir uma política com uma outra perspectiva. É só a organização coletiva desses sujeitos que garante que agora a gente tenha as demandas que, historicamente, a política não foi capaz de atender, que sejam conhecidas, que sejam ouvidas e que tenham centralidade. Então,
Daí que surge o Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer, que é um dos maiores coletivos de jovens negros desse país, e que eu tenho muito orgulho de dizer que são jovens negros socialistas da ADS, do PT, que estão lutando para garantir um outro país, que estão lutando para garantir que a política seja construída de outra forma, que seja construída ouvindo essas pessoas, e não só ouvindo, mas que seja dessas pessoas para essas pessoas. E para finalizar, é de dizer que o nosso desafio é fortalecer essa centralidade que a ADS tem no racismo para dentro do PT. Que o PT enxergue as pessoas negras não só como pessoas capazes de discutir a questão racial, mas pessoas que têm que discutir a economia, que têm que discutir a educação, que têm que discutir a habitação, que têm que discutir tudo. Porque não tem como a gente discutir nada nesse país sem discutir a questão racial. E essa é uma grande contribuição que a ADS tem dado para o PT. E aí a gente luta todo dia, né, para que o Partido dos Trabalhadores seja cada vez mais um instrumento de luta do povo negro desse país. Valeu, gente. Passei uns 10 segundinhos. Obrigada, Renato. Passou um pouquinho, mas como não tinha mais ninguém inscrito também, eram 10 inscrições, você era a nona, deixei aí e acho que estava dando uma contribuição muito, muito, muito importante aqui. Eu vou passar de imediato, até porque a gente já está um pouco após do que era o nosso planejado aqui no horário, já extrapolamos um pouco. Então, vou passar imediatamente o retorno aqui para Carlos, fazer as considerações finais. Carlos, vou passar com 10 minutos para você, certo? Fazer as considerações aqui das falas e, desde já, agradecer, parabenizar todo mundo que se inscreveu também. 10 minutos para Carlos fazer as considerações e a gente vai caminhando aí para o fim de mais desse espaço de formação da ADS. Carlos, vou contando aqui e aviso no chat. Isso, abriu. Tá, bom. Eu não acho muito fácil fazer nenhuma síntese, nem um apanhado geral, mas eu estava pensando aqui em como encaminhar, pelo menos, o debate, que eu acho que ele tem um valor por ele mesmo. Sem síntese, está dado aqui o valor dessa discussão. Aliás, eu acho que o Rio Grande do Norte... Só uma correção, eu conheço o Natal, mas eu não conheço o Rio Grande do Norte. Sem nenhuma redução da importância de Natal, mas eu lembro do pessoal no Ministério lá do Miguel Rosseto, do pessoal lá, falar do Rio Grande do Norte. Enfim, eu sei que eu não conheço, mas eu conheço o Natal, gosto muito. E gosto dos camaradas e das camaradas do Rio Grande do Norte. Aliás, eu comentei uma vez acho que foi com a Ana Lu, mas com o Gabriel, eu acho também, com a Isolda, que nós, no Rio Grande do Norte, estamos na frente da experiência nacional, num certo sentido. Quer dizer, nós estamos atuando, nós estamos debatendo, construindo uma corrente em cima de uma grande vitória. E não estamos em cima de uma grande derrota. São coisas diferentes, ainda que estamos no mesmo território geral, né, do país. Mas é muito diferente construir em cima de uma vitória em que as questões podem se desenvolver de outra forma. Ao mesmo tempo, você tem tem uma dinâmica mais, eu acho, mais livre de debate em torno da experiência que está rolando, que está acontecendo. Então, o que eu acho que é possível, assim, talvez fazer uma colocação pegando dois aspectos. O que tem de novo? Essa colocação final aí que o Renato explicitou mais. Que a gente poderia falar que tem de novo depois do manifesto, em termos de programa, sabendo que programa não é uma lista de reivindicações. Um programa é em primeiro lugar, uma compreensão da realidade. Em segundo lugar, é a ação. A ação também, a conceição também, mas qual ação revolucionária temos frente a essa realidade.
Esses são os dois aspectos de um programa, interligados. Vocês apontaram claramente, assim, o feminismo é uma novidade, manifesto para cá. A questão da luta pela igualdade racial e a luta contra todo o enraizamento da escravidão numa sociedade como a nossa, mas não só no mundo, né? Olha os Estados Unidos. Olha a perversão que tem nos Estados Unidos. E aqui é igual. Por que se mata tanto negros e negras? Então, essas questões são formas novas, são questões novas. A questão LGBT. Por quê? Por que a luta pela liberdade e a luta de direitos mínimos de existência, de realização pessoal, é tão reprimida? Eu sei que há um tratamento, há uma crítica à família conservadora, a família burguesa está posta lá no manifesto. Mas nós estamos discutindo questões novas, a partir dali, com um grau importante de introduzir, de colocar dentro de um mesmo programa. Eu sei que há um questionamento dentro da esquerda que chama o feminismo, a luta antirracista, de questões identitárias, como se fossem questões que interessam só uma parte. Nós somos contra essa abordagem. Nós somos a favor de integrar no mesmo programa de superação do capitalismo todas essas lutas de forma igual e de forma fundamental. Então, essa é uma contribuição que a DS tem. Ela não pode, ela é obrigada, nós somos obrigados a tratar e obrigados com grande alegria. Não é nenhum problema. Nós queremos esse problema, queremos ajudar a resolver esse problema. Mas é importante ver que quantas vezes a gente escuta isso? Não, as lutas identitárias não favorecem, como se tivesse uma hierarquia. Então, acho que esse é um avanço que nós temos, e que a DS é uma parte dessa reflexão. Tem um outro avanço, tem uma outra questão que é muito importante, que é trazida pelo Trotsky, e é depois do manifesto, e se refere à experiência do primeiro Estado socialista, da primeira tentativa de romper com o capitalismo, que foi a União Soviética. A Comuna não dá para dizer que foi isso, porque ela foi tão provisória e tão experimental, mas ainda assim é uma novidade que o Engels aponta no final da vida, quando é perguntado se ele modificaria alguma coisa do manifesto. Ele fala, não, é uma obra que já pertence à classe trabalhadora, à classe operária, ao socialismo, mas tem um ponto só que deveria ser enfatizado, que é que o Estado que a burguesia construiu não serve para ser um instrumento de libertação. O que não quer dizer que nós não disputemos governo, mas ao disputar governo, nós temos que saber que este governo está inserido numa determinada estrutura, em determinadas relações, que no seu conjunto não servem para uma transformação. Tem que ser construídas novas estruturas. E usar o governo para isso, para desmanchar as velhas. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Se nós ganharmos a presidência, eu concordo com quem falou, e acho que foi o André, que vamos conseguir ganhar. Não foi André, foi quem? Foi André, que dá a importância de eleger o Lula. Certamente nós vamos ter que desmontar a estrutura, o aparato repressivo que tem dentro do Estado, e usar o governo para isso, inclusive. Mas se achar que é só o governo que vai fazer o conjunto da obra, como vários disseram, não vai ser. Não vai ocorrer. Ele vai ser obrigado, no final, a fazer algum tipo de compromisso, a ficar pelo meio do caminho. Então, eu estava falando que o outro, além dessa questão, que está além
do manifesto que o Engels fala, que foi trazido pela Comuna de Paris, de que a auto-organização, novas formas de democracia são fundamentais para uma utopia socialista, para uma construção nova. A experiência russa também agregou novos ensinamentos. O principal deles é que democracia e socialismo têm que andar junto, não pode ser separado. Então, nós temos uma coisa assim extremamente complicada, inclusive em lugares que a gente tem uma relação de defesa, como Cuba, que você não tem a possibilidade de formação de vários partidos. A Cuba é definido pela Constituição que o partido que dirige o país é o Partido Comunista. Isso não pode estar certo. Não pode ter outro partido, não pode ter um partido comunista 1, 2 ou 3, não pode ter outro partido socialista, ou mesmo partidos que não sejam exatamente socialistas. Como é que você faz a luta política depois da Revolução? Qual é o papel dos sindicatos? Por que não tem greve dirigida por sindicato na China ou em Cuba? Por que não tem? Por que o sindicato vai disciplinar a classe trabalhadora e não ser um instrumento de luta? Não pode fazer parte. Nós temos que pensar nesses assuntos. Para chegar, então, isso são questões que estão além do manifesto, certamente. Agora, tem uma questão fundamental no manifesto, que eu queria encerrar com isso. Nós temos que ter um lugar, uma organização para tratar desses assuntos. Eles não são resolvidos nem individualmente, nem só pela experiência. Eles exigem uma reflexão organizada e um programa, e uma ação com base nessa reflexão. Hoje, claramente, ela é na forma de uma corrente. A nossa proposta da corrente democracia socialista é exatamente essa. Ela tem que ir além do que o partido já se coloca, do que o nível médio desse partido se coloca. Por exemplo, quando hoje nós temos uma colocação média muito generalizada, quase um senso comum, é fundamental derrotar a extrema-direita, é fundamental o Lula e que o Lula derrote o Bolsonaro. Eu acho até que foi o João Willis, né, que falou, agora está voltando para o PT, e falou, estou voltando para o PT para ajudar o Lula a ganhar. Isso é o senso comum. Temos que derrotar a extrema-direita. Nós vamos participar deste movimento geral de derrota da extrema-direita. Mas o que uma corrente como a nossa, ao participar do movimento, o que ela tem que trazer além disso? Por exemplo, vou colocar uma questão que é muito dramática, que pode se colocar para nós. Nós vamos dar um peso igual para derrotar o neoliberalismo, o programa dos capitalistas? Nós vamos derrotar o Bolsonaro e manter uma parte desse programa dos capitalistas que vão concordar. Estou pensando aqui, não é uma questão assim tão tranquila. Nós temos que pensar em como tratá-la. Por exemplo, ontem ou anteontem, divulgou que o Fernando Henrique sentou com o Lula e disse que no final da história vai votar no Lula. Nós vamos dizer para não votar? Eu acho que não. Acho que não devia dizer que não queremos voto. Nós queremos voto de todos para derrotar o Bolsonaro. Mas nós temos que construir junto, dentro desse movimento, uma força capaz de derrotar também o programa dos capitalistas. E não ficar pela metade. Não dar o Banco Central para o Meirelles, por exemplo. Só para citar um exemplo. Ou falar que não vai ter teto de gastos e bota um cara lá que acha que tem que arrumar um jeitinho ali de negociar com os banqueiros, uma forma intermediária. E não acho que a gente possa se livrar dessas contradições e formar um clube
sossegado, tranquilo, em que a gente faz o nosso debate tranquilo e que não tem que se ocupar das questões impuras da luta de classe. Não, a luta de classes nos vai colocar isso. É por isso que eu queria concluir que a gente precisa de uma corrente capaz, mesmo imperfeita também, sofrendo as consequências desse processo todo. Nós não estamos num aquário, numa coisa ali separadinha, tudo protegida, não. Nós estamos formando uma corrente no interior desse processo de lutas de classes complicadas, com muita diferenciação, mas nós formamos uma corrente para isso, para pensar nos problemas que não estão dados, né, que a solução deles não está bem resolvida. E para lembrar, são as duas questões. É enxergar, é manter o tempo todo a perspectiva dos objetivos finais, não parar no meio, não trocar a conquista do meio pela conquista dos objetivos finais, não negociar nosso programa, não parar no meio, não entregar ao longo do processo em troca de conquistas parciais, que, como foi dito aqui, elas desaparecem. Conquista um momento, depois você perde. Ou você perde coisa pior. Você perde a identidade política. Então, uma corrente que tenha noção dos objetivos gerais do movimento e saiba lutar por objetivos, vamos dizer, parciais, sem perder isso de vista. E segundo, que ela se coloque como uma organização própria, capaz de o tempo inteiro se organizar para isso, que não se dissolva. Então, eu acho que é para isso que a nossa corrente serve, e vou fechar com uma declaração a vocês, que vocês têm um papel enorme para construir essa corrente, porque estão numa fronteira avançada da luta de classe no Brasil. Não vou dizer que São Paulo está na fronteira, está na retaguarda, não, tá, pessoal? Não pensa nisso. Não. Porque eu acho que aqui se produziu, eu sou mineiro, tá? Não sou patriota paulista, não. Aqui se produziu conquistas extraordinárias. Quando tem as grandes greves, quando o Lula surge como grande liderança e tudo, isso implicou em enormes avanços. Mas tem muita dialética nesse processo. O que foi avançado num determinado momento, hoje não é o mais avançado. Rio Grande do Sul, nós implantamos o orçamento participativo. Hoje nós estamos lutando para recompor uma condição de disputar a maioria. Nós não fomos ao segundo turno das últimas eleições no Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre. E foi um lugar que a gente fez o Fórum Social Mundial. Então, tem muitas idas e vindas nesse processo. Mas eu acho que nosso desafio continua sendo integrar as diversas lutas que se dão no país numa perspectiva socialista. Concluí. Desculpa, passei de novo. A Brisa não falou nada. Passou, mas você antes falou que ia concluir, a gente já deixei aqui, mas deu tudo certo. Carlos, muito obrigada. A gente já vai caminhar aqui para a finalização. Então, estamos todos e todas cientes, mais do que nunca, do tamanho da responsabilidade que temos para os desafios do próximo período, para a construção e fortalecimento da democracia socialista e, consequentemente, para a disputa e fortalecimento do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Lembrando que a gente segue em campanha de filiação, e a gente não sai ou não vamos tirar a foto, tá? O povo já correndo aqui da sala. Vamos ligar as câmeras, tirar o nosso registro, tirar as fotos. Bora. Isso. Quem pode ajudar também nessa missão de tirar as fotos? Quem é bom de print? Raíssa é boa de print? Raíssa tá no celular, tem muita gente. Tem que ser alguém que tiro também. Eu vou tirar agora. Vamos lá. Só vai. Pegar aqui. Brisa.
Posso falar só uma coisa que eu lembrei? Por conta de uma questão que foi colocada aí. Eu acho que não passa na cabeça de nós, de nenhum de nós, que o que nós vamos apresentar assim, em termos de voto, de votar, votem no comunismo. Nem os bolcheviques na Rússia fizeram isso. Sabe qual era o programa deles lá? Não era votem nos comunistas. O programa deles era votem por paz, por terra e pelo pão de cada dia. Parece um programa da Bíblia, né? E em grande medida era. Então, essa composição também entre objetivos finais e o que se põe em votação em cada momento é fundamental. É para isso que serve também a nossa corrente. Entender isso. Bom, vamos à foto. Desculpa aí a... Perfeito, Carlos. Não, é importante que isso vai ser algo que a gente vai ouvir no próximo período com toda certeza. Claro. Claro, eles vão querer julgar o tempo inteiro. Vocês vão votar na esquerda, nos comunistas. Nós não vamos dizer que não somos isso. Somos. Vamos enfrentar. E vamos dizer o que é a extrema-direita, o que é a morte que eles trouxeram para o Brasil. Agora, vamos dizer que o que nós queremos é terra, que quase que é a mesma coisa da Rússia lá antes, da Revolução. Terra, paz, pão. Agora a gente quer vida, pão, saúde e educação. E vacina. Vacina, troquei, né? É verdade, vacina. Agora vamos sorrir, senão sai todo mundo troncho no print, viu, minha gente? Boa, isso, Viviana. Quem tem criança perto, bota na foto também, porque criança é bonito. Muito bem. Ah, tirei aqui também. Arrasou. Gente, muito obrigada. A gente se encontra na próxima semana, às 10 horas da manhã, aqui virtualmente. Obrigada, Carlos, por participar. Obrigada a todo mundo que veio e participou. E a gente segue na nossa escola de formação. Até mais. Uma ótima semana para todo mundo. Um bom restante de final de semana. Fora Bolsonaro. Simbora, vida, pão, vacina, educação. Construir o ato do dia 29. Inclusive, próximo sábado é dia de escola, de formação e de ato, né? Fora Bolsonaro. Vamos embora aí para essa luta. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, jovens. Tchau. Valeu, gente. Fora Bolsonaro. Manda essa foto para Viviane mandar para mim.